nós vivemos um tempo em que as pessoas estão doentes. E a doença mais plausível, mais fácil de identificar hoje, são doenças emocionais. São doenças da alma, das emoções. Eu costumo dizer que quem vai fazer muito sucesso financeiramente falando, e também ajudando pessoas, é quem trabalha nessa área de psicologia, psicanálise, terapeuta, psicólogo. Porque cada vez mais as pessoas estão começando a fazer terapia ainda cedo. Estava lendo algo esses dias que estava interessado nisso. E uma mãe estava dizendo que a filha dela tem 6 anos e ela já faz terapia. Uma criança de 6 anos já faz terapia. Então a gente está partindo para isso. Para pessoas com problemas emocionais. As emoções. E querendo ou não, isso influencia na nossa vida no seu todo. As nossas emoções influenciam na nossa vida no seu todo. E também, como não poderia deixar de ser, também na nossa área espiritual, no nosso servir a Deus, no nosso servir a Deus. E eu tenho um texto aqui, que eu não vou lê-lo, porque ele é bem longo, e é uma história muito conhecida, e eu quero que você leia em casa, eu quero provocar você para essa semana meditar nesse texto, que é a história de uma mulher chamada Ana, uma mulher que viveu na sua época as suas dores, uma mulher que viveu na sua época os seus sofrimentos, os seus desafios, e que a gente tira muita lição muitas lições dessa mulher. E há um momento lá no capítulo 1 de 1 Samuel, que Ana, ela pega o filho que ela tanto desejou, tanto sonhou, tanto quis, e ela pega esse filho, e conforme ela havia prometido, ela entrega esse filho no templo, para os cuidados do profeta Samuel. Ela entrega, ou melhor, aos cuidados de Eli, ela entrega a Samuel, o filho da promessa, o filho do choro, o filho do sofrimento. E ela diz algo que é poderoso quando ela está entregando esse filho. Ela faz uma declaração. E é em cima dessa declaração que eu quero falar com você hoje. Deus vai falar com você hoje. Ela disse assim, lá no verso 27. Por este menino orava eu. Ela faz uma declaração. Ela explica. Ela declara e diz: é por esse menino que eu orava. E eu quero dizer para você que eu não sei qual é o menino pelo qual você ora. Eu não sei. Eu não tenho o poder
de conhecer, a não ser que Deus me revele ou você me conte. Qual é o menino que você ora? Talvez o menino tenha o nome de uma casa. Talvez o menino que você ora hoje tenha formato de um casamento, de um ministério, de uma profissão, de um sonho, não sei. Mas eu quero declarar, antes mesmo de eu terminar, que Deus tem aqui para você hoje a instrução, os ensinamentos, para que você também chegue no final e possa dizer e mostrar para todos e para você. E você vai olhar e vai dizer, por esse menino orava eu. Amém, igreja? Você vai dizer, você está vendo meu casamento? Por esse casamento orava eu. Você está vendo o meu trabalho, o meu emprego? Por este menino orava eu. Está vendo meu filho? Está vendo isso? Eu não sei qual é. Mas eu declaro em nome de Jesus, que você vai poder levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado, porque era por esse menino que eu orava, e o Senhor me concebeu. Amém, querido? Eu quero profetizar que a sua oração não é em vão, que a sua estada aqui na igreja não é em vão, que o servir a Deus não é em vão. Mas tem algo muito interessante para a gente aprender hoje aqui, é que servir a Deus, adorar a Deus, não pode de forma nenhuma estar atrelada, a nossa adoração, o nosso servir não pode estar atrelado ao nosso estado emocional. A nossa adoração, o nosso servir a Deus, não pode estar atrelado, não pode estar sendo controlado, conduzido pelo nosso estado emocional. Porque a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, e ele diz, quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando desse músculo que bate aí no seu peito, que manda o sangue para todo o seu corpo. Não, a Bíblia está falando desse aqui, desse coração, do psique, das nossas emoções. Ele está dizendo assim, enganosa é as suas emoções, perigosa é as suas emoções, mais do que todas as coisas. Então eu quero profetizar na sua vida hoje, aqui em nome de Jesus, você vai adorar a Deus, você vai servir a Deus, não por emoção, mas por decisão. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus provoca em nós, tomar uma decisão, e não tomar decisões por emoções, ou decisão por emoção. Sabe por quê? Porque a decisão fica, mas a emoção vai embora. A decisão que você tomar, ela pode ser permanente, mas o seu estado emocional, ele é volúvel, ou não é assim? Ou não tem dia que você acorda bem e tem dia que você não acorda tão bem assim? E a gente ainda diz assim, eu não sei porquê, mas hoje eu não estou muito legal. Não estou muito, como dizia minha mãe, não estou muito católico hoje. Minha mãe brincava, dizia, eu não estou muito católico. Quando ela falava, não estou muito católico, ela queria dizer, eu não estou muito bem. Eu não estou muito firme, eu estou preocupado com as minhas emoções. E a gente é assim, a gente acorda assim, ou a gente fica assim durante o dia. E hoje, com o advento da internet, pior ainda. Você acorda bem, vai ver uma notícia, não gosta, ficou chateado.
Fez uma postagem, alguém fez um comentário maldoso, um comentário chato, pronto, já mudou o seu dia. Então as nossas emoções mudam, mas as nossas decisões ficam. Repete comigo, decisões ficam. Emoções mudam. As emoções mudam. Então a gente tem que tomar cuidado, porque servir a Deus e adorar a Deus não é sobre estar bem. Porque a gente fica muito nesse. Hoje eu estou bem, eu vou adorar a Deus. Ou hoje eu estou mal, nem vou para a igreja. Não estou me sentindo muito bem. Não estou com as minhas emoções muito legal. Eu não vou adorar a Deus, estou me sentindo triste. Estou me sentindo meio chateado. Eu não vou adorar a Deus porque as minhas emoções não estão legal. Mas eu quero dizer para você que servir a Deus e adorar a Deus é uma decisão de servir a Ele em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Servir a Deus, aleluia, não é sobre o como você está, é como Ele é, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos do jeito que nós estamos, nós entregamos ao Senhor do jeito que nós estamos. Se estamos tristes, nós vamos tristes. Se estamos alegres, vamos alegres. Se estamos preocupados, vamos preocupados, porque nós tomamos uma decisão de adorar a Deus. É perigoso para nós fazermos coisas e tomarmos decisões por emoção, é perigoso. Às vezes nós tomamos decisões definitivas em meio a tempestades passageiras. E como eu acabei de dizer, a decisão ficou e a tempestade passou. Eu quero profetizar para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Nada de decisões por emoção. Nada de decisões por emoções. Decisão, aleluia, porque você acredita. Decisão porque você vai se firmar nisso, no nome de Jesus. Você sabe por quê que essa igreja não está saindo gente pelas escadas, pelas janelas? Sabe por quê? Porque muitas pessoas já passaram por aqui. Centenas de pessoas já passaram por aqui. Nesses 19 anos de igreja, restauração e vida, a igreja já teve mais de 200 pessoas. Já batizamos dezenas e centenas de pessoas. Já fiz não sei quantas apresentações de criança. Já fiz não sei quantos casamentos. Aí você me pergunta, pastor, mas por que essas pessoas não estão? Porque era emoção. Pastor, mas por que outras ficaram? Porque era decisão. Então você está aqui hoje, não foi porque você um dia entrou nesse lugar e se emocionou, foi porque um dia você entrou nesse lugar e disse, eu decido ficar por aqui, porque é aqui que Deus vai cuidar de mim, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a diferença da decisão pela emoção. Para pensar, você que é casado, ou que quer casar, que está pretendendo, que está aí no caminho. Casamento não é emoção, casamento é decisão. Você já imaginou se eu casado, depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu chego para Isabel e falo assim, Isabel, não quero mais, não estou mais gostando de você, eu acho que não é legal. Deixa eu dizer para você, amor não é emoção, amor é decisão. Parece loucura, mas é verdade. Quando você decide amar alguém, aquela pessoa pode fazer o que for com você, você continua amando aquela pessoa. Deus, através de Jesus Cristo, decidiu amar você. Acredita nisso, faça como César, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque isso é importante, César. Decidiu amar você, e na decisão de amar você, não importa mais o que você vai fazer, não importa mais quem você vai ser, não importa mais se um dia você está mais animado, não importa se um dia você está mais triste, não importa se um dia você está mais crente, se você está menos crente, não importa, Deus decidiu amar você, e não vai ter nada, não vai ter circunstância, não vai ter nada nessa vida que vai dizer que Deus não te ama mais.
Casamento é isso. Se eu estou há mais de 40 anos casado com a Isabel, é porque ela decidiu estar comigo e eu decidi estar com ela. Porque nas emoções, muitas vezes a gente já quis se separar. Nossa, pastor, que escândalo. O senhor falando um negócio, pastor querendo se separar, quis. Nesses 40 anos, teve época que ela não podia nem ouvir minha voz. E eu vou dizer para você, até eu. Tinha hora que só a voz já irritava. Não é assim, Sônia? Mas são 40 anos. Mas não foi por causa disso, não foi por causa de uma discussão, não foi por causa de uma briga, não foi por causa de uma discórdia, não foi por causa de um sentimento que parecia, ai, não sei se eu amo mais, não sei o quê, não foi por isso que nós se separamos, não, nós continuamos juntos, porque nós decidimos, aleluia, nós decidimos que nós íamos até o fim, louvado seja o nome do Senhor, porque quando a gente casou, alguém disse assim, até que a morte vos separe, e se eu estou vivo, ela está viva, tem que continuar junto, aleluia, sabe por quê? Porque foi uma decisão. Agora, se fosse emoção, já tinha separado, se fosse emoção, já estava cada um do seu lado, se fosse emoção, já tinha ido embora, e trabalho? E trabalho? Trabalho não é emoção, trabalho é decisão. Ou lá no contrato de trabalho que você fez, estava lá escrito, no dia que você acordar chateado, não precisa vir. É assim, pastor? Lá o contrato que o senhor fez com o Estado? Não, não é assim, não é? Não é? Nossa, que chato. Não é assim, Diógenes? Lá no seu trabalho é assim, né? No dia que você não acordar bem, não estou muito crente hoje, não precisa ir. Se fosse assim, né, Otávio? Fosse assim, ele saía no dia 5. Sabe por quê? Porque as nossas emoções são volúveis. Mas dessas decisões precisam permanecer. O seu líder, o seu patrão, ele não quer saber se você está triste, se você está chateado, ele quer saber de resultados. Agora eu lhe pergunto, e servir ao reino de Deus, seria diferente? Então eu sirvo a Deus por emoção? Então quando eu não estou bem, eu não sirvo? Então quando eu estou chateado, eu não vou? E quando eu não estou legal, eu não dizimo, e principalmente no meio pentecostal, tem muito negócio do sentir. Hoje eu senti de ir na igreja. Hoje eu senti de dar o dízimo. Hoje eu senti de abençoar o irmão. Hoje eu senti disso. Não é nada sobre sentir, é decisão, aleluia, de fazer aquilo que o Senhor propôs para a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença entre os que os recebem e os que não recebem. É isso que vai fazer a diferença. Chamado, ministério dentro da igreja não é emoção, irmão. É decisão. Não é fácil não. Cantar aqui não é fácil, eu tenho certeza que muitas vezes o Arthur queria ficar em casa. Pai, deixa. Não, mas ele decidiu. Não pode ser por emoção. Tem dia que vem feliz, mas tem dia que não vem tão feliz, mas vem. Ou você pensa que todo dia que eu prego aqui, eu prego, uau! Tem dia que o meu estado emocional está arrebentado, mas eu tenho uma decisão, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te servir, Senhor, aleluia, e ninguém vai ficar sabendo o que está passando comigo, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito com o Senhor, uma decisão de fazer aquilo que o Senhor me propôs para fazer. Ontem eu estava em casa, levantei pela manhã, estava preparado, ia sair. Aí a última conferida no celular, tirei o celular, uma mensagem no WhatsApp. Pastor, o meu tio faleceu, e ele está sendo velado agora. Olha, eu estou mandando essa mensagem,
Só para o senhor saber, tá? O senhor faz parte da minha família, eu amo muito vocês, e eu queria compartilhar essa dor com vocês. Você está pronto para sair? Seus amigos te esperando? Você com o celular na mão? E você pensa, bom, aqui é só eu falar, infelizmente, que Deus te abençoe, que conforte a família, que isso e tal, depois eu te dou um abraço, eu estou num compromisso. Mas eu fiquei com o celular na mão, e me veio essa mensagem no coração. É uma decisão. Meu ministério não é emoção. Meu ministério foi uma decisão. Voltei para dentro, me preparei e fui para o velório. Falei, essa pessoa precisa de um abraço. Essa pessoa está esperando que eu vá lá. Sabe por quê? Porque ela, no coração dela, ela está pensando, meu pastor tomou uma decisão. E ele não vai me abandonar nesse momento. E foi o que eu fiz, fui para lá. Sabe por quê, querido? Porque ministério é decisão. As pessoas estão esperando que você faça, porque você decidiu. Não foi escolha. Não é escolha, César. Uma escolha é uma coisa, decisão é outra. Nós não temos que escolher. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu escolhi a Jesus. Escolhas mudam, mas decisão ficam. Para a glória do nome do Senhor. Escolhas mudam, mas decisão fica. Eu escolhi andar com Jesus. Logo você escolhe outra coisa. Mas se você disser, eu decidi andar com Jesus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí, na história de Ana, ela é um exemplo de alguém que não era presa às emoções, mas ela era firmada nas suas decisões. Ana não estava presa às suas emoções. Quando você ler a história de Ana, você vai ver que mesmo sem respostas, ela subia todo ano para adorar a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, não importa se Deus te respondeu ou não. Não importa se as coisas estão correndo bem ou não. Continue adorando ao Senhor, continua servindo ao Senhor, aleluia. Não importa se é na dificuldade, se é no silêncio de Deus. Como é difícil, irmão, adorar a Deus no silêncio dEle. A gente orando, a gente jejuando, a gente consagrando a vida, e faz vigília na madrugada, e ora, e lê, e busca, e o Senhor, em silêncio, não responde. Eu tenho coisas que o Senhor nunca me respondeu, mas eu não desisti, para a glória do nome do Senhor. E eu quero profetizar para a sua vida hoje, faça como Ana. Não importa se Deus está respondendo ou não, continue adorando ao Senhor e buscando. Sabe por quê? De uma coisa eu te dou total certeza, Ele pode não estar respondendo, mas Ele está te ouvindo. Aleluia. A Bíblia diz que todas as orações dos crentes são guardadas em porções diante de Deus. Eu gosto demais, vocês já perceberam, do texto de Abacuque no capítulo 3, e eu entendo que Ana cantava isso. Mais para frente tem o cântico de Ana, mas eu acho que quando Ana estava sendo afrontada pela sua inimiga, quando ela passava na rua e as pessoas diziam assim, essa daí é aquela que não pode ter filhos, essa daí é aquela que o marido pode devolver a qualquer momento, porque ela é uma coitada. Quando ela chegava nos lugares, as pessoas olhavam com ela com cara de dó,
com sentimento de dó, e não tem nada mais terrível na nossa vida quando alguém olha para a gente com dó. E as pessoas olhavam para Ana com dó. Mas ela cantava: ainda que a figueira não floresça, ore canta lavachuri anda lamas, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia, o Deus da minha salvação, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estiver feliz, eu adoro; se eu estiver triste, eu adoro; se o Senhor estiver respondendo, eu adoro; se o Senhor estiver em silêncio, eu continuo adorando, porque não importa as minhas emoções, importa é a minha decisão de adorar em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Esse é o crente que a igreja está precisando. Esse é o crente, aleluia, que está precisando dentro da tua casa, que adora o Senhor em espírito e em verdade e em todos os lugares. Então ela sabia adorar quando ela não recebeu. E é difícil, amado, adorar quando Deus não fala. É difícil adorar quando Deus está calado. É difícil adorar quando Deus diz não. É difícil adorar quando Deus se cala. Mas também é difícil adorar a Deus quando Deus dá. Ah, não é não, pastor. É sim. Porque a gente tem a tendência de esquecer. Quantas coisas que você chorou, que você clamou, que você pediu, que na época era tão importante, que na época era quase uma questão de vida ou morte, e você dizia: Deus eu preciso, Deus eu preciso, Deus eu preciso, e hoje se tornou banal. A gente nem lembra, mas na época era tão importante. E a gente disse que ia fazer, que a gente ia acontecer, que a gente era isso, se o Senhor me der, Senhor, eu faço; se o Senhor, isso, aquilo, outro, o Senhor deu. E talvez você esqueceu. E talvez você não adorou. Ou talvez você não deu o valor que devia dar. Quando ela recebe a resposta, ela também sabe servir e adorar ao Senhor. Deixa eu dizer para você, quando Deus te der, não esqueça de servir e continuar adorando a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e com gratidão. Com gratidão, nós precisamos disso. Sabe, nós temos a tendência de receber e desvalorizar aquilo que a gente recebeu. Eu sou um cara muito chato para algumas coisas, e para outras também. E uma das coisas que eu sou chato, é para as coisas que foi difícil para eu conseguir, que foi difícil para chegar. Eu tenho muito cuidado, eu guardo. Não sou acumulador, mas tem coisas que representam muito, e eu guardo, e eu cuido. Vocês sabem que eu tenho uma moto, e quem olha diz assim: ah, foi fácil, ah, pegou dinheiro, comprou, ah, irmão, 8 anos, 8 anos, o pastor sabe disso. Todo dia eu falava: vou comprar uma moto, vou comprar uma moto, vou comprar uma moto. 8 anos, 5 anos, com a gerente do banco me ligando: você não quer tirar esse dinheiro? Eu falei: não posso. Tenho um propósito, tenho um desejo, tenho isso. Juntando 50, 10, 20, 30, tudo isso para entrada. Ah, comprou entrada. Quando eu consegui a entrada, fui na loja,
eu tenho entrada, eu posso dar tanto. E o resto? 36. 36. Sabe por que eu estou contando isso? Porque este mês eu vou pagar a última. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! 8 anos para poder chamar de minha. 8 anos para poder dizer assim, não é mais do banco, é minha. Mas vai lá em casa. Está coberta, encerada, polida. Todo dia eu passo, sopro, tirar a poeira. A Isabel fala assim, nossa, lambendo de novo. Limpando de novo. Cuidando de novo. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto foi difícil. Eu sei o quanto aquilo me custou. Para outros, olham e dizem assim, eu sei o quanto aquilo me custou. Ei, querido, Deus está falando com você hoje aqui. Valoriza aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se eu for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito para a glória do nome do Senhor. Tem gente que não recebe mais porque não sabe valorizar o pouco que Deus deu. Minha moto é velha. Você pensa que é uma moto zero? Não, 2011. 2011, antiga. Você chega assim, o cara se passa perto do museu, o cara não quer deixar tirar. Fala, não pode levar não, moço. Não, é minha. Pensa que é do museu. Não é. Mas eu valorizo. Eu estou colocando a moto, mas isso eu estou falando. Você pode falar da sua família. Você pode falar de um filho. Você pode falar de um trabalho. Você pode falar do emprego. Você pode falar do ministério. Você pode falar do dom. Eu me lembro o quanto eu chorei para ser batizado no Espírito Santo, irmão. Eu valorizo isso com toda a minha alma. Porque eu sei as noites em claros que eu passei orando, eu sei a fome que eu passei jejuando, eu sei o tempo de oração e lágrimas que eu dizia, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero os dons espirituais. Eu dizia, Senhor, eu quero profetizar na igreja, eu quero dons espirituais. Quando Deus me batizou, a primeira coisa que Ele fez foi eu profetizar para a glória do nome dEle. Eu guardo isso com muita emoção e muito cuidado e não deixo ninguém brincar com isso. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto é difícil. Mas eu agradeço ao Senhor, sabe por quê? Ana, ela soube agradecer ao Senhor também. Ela soube servir a Deus com decisão quando tudo estava certinho. Quando tudo estava difícil, ela estava adorando. Quando Deus deu o filho, ela foi servir e adorar. E a Bíblia diz que ela fez um voto com Deus. E aqui está a lição, ou lições para a sua vida. Ana, ela fez um voto. E o voto era quando tudo ia mal. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. Você já pensou? Você já parou para pensar? É como eu estava falando da moto, o seu pode ser qualquer outra coisa. Deus te dá, e você diz assim, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. Ai, meu Deus. Agora que eu pensei que eu ia... Você já pensou? Filho no colo. Agora é hora de curtir, agora é hora de viver, agora é hora de desfrutar, de sair na rua mostrando, está aqui o meu filho, olha aqui, vocês ficaram tirando uma da minha cara, vocês falaram que eu era coitada, olha aqui o filho, não, se o Senhor me der, eu devolvo. Sabe por quê? Porque ela tinha uma decisão, Senhor, eu vou te adorar quando o Senhor me der, e quando o Senhor me tirar. E hoje Deus está falando conosco aqui nesse lugar. É noite da gente tomar a decisão de adorar o Senhor no começo, no meio e no fim. Aleluia. Ana tomou uma decisão quando
tudo ia mal. Ana, a Bíblia diz que ela perseverou em adorar ao Senhor. Perseverou, querido, primeiro, tome uma decisão. Faça um voto diante de Deus. Faça um propósito diante de Deus. Deus, eu e você. Como que eu vou fazer um voto, Senhor? Está indo tudo mal. Agora é a hora de fazer o voto. Está indo tudo ruim, vou fazer um voto com Deus. Ela perseverou numa decisão de não desistir. Hoje o Senhor está chamando a gente para isso. Talvez você entrou aqui pensando em desistir, não sei do que. Você sabe. Mas Deus está falando para você hoje aqui, quer cantar o hino da vitória? Não desista. Quando alguém toma uma decisão de não desistir, irmão, é algo fantástico. Não é uma decisão, é uma decisão de não desistir. Eu já repeti isso aqui várias vezes, de Martin Luther King. Não dá para voar? Corre. Não dá para correr? Anda. Não dá para andar? Rasteja. Mas se você tomar uma decisão, não para. Não para. Não para. Vai com dor. Vai com tristeza. Vai com desânimo. Vai sem fé. Mas vai. Vai. Porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Deus trabalha no caminho. Aleluia. Ore canta lava chure anda lamas. Tem dia que a gente vai e a gente diz assim, se eu não vou conseguir chegar lá, mas Deus já vai trabalhando com você no caminho, aleluia, e quando você chegar, a vitória já está na tua mão, louvado seja o nome do Senhor. Quando você chegar, aí você vai olhar, você vai perceber, nossa, passou, as coisas aconteceram. Ei, eu quero profetizar para a sua vida, não desista, porque o melhor de Deus ainda está para chegar para a sua vida, aleluia. Talvez não esteja no final, já está no caminho e você não percebeu. Tem gente que não percebe. Tem gente que está, você lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Estavam do lado de Jesus, a bênção estava com eles. O Filho de Deus estava ao lado deles e eles dizendo, você ouviu falar? Parece que mataram um tal de Jesus, era o Filho de Deus. Jesus só ouvindo. Ei, eu vou profetizar para a sua vida, dá uma olhada para o lado, a bênção já está do seu lado. Rebachure canta lamanai. Para, aleluia. O Espírito Santo manda dizer, para de olhar para trás, para de olhar para frente, aleluia, olha para o seu presente, você já está na bênção. Para desse negócio de, se o Senhor me der, eu vou para lá, se o Senhor fizer, eu vou para cá. O Senhor já está dando, aleluia. Deus já está preparando o futuro, é preparado agora. A bênção de Deus já está sobre a sua vida, aproveita isso. Está ruim, não está. Ruim. Está para quem está enterrado, morto, sem vida, e morreu sem Jesus. Você está vivo, tem esperança, e tudo pode mudar, porque Deus é Deus de transformação. Sabia disso? Ana, ela cumpriu o voto. Ela voltou na hora da maior aflição. Quando ela recebeu a bênção, ela podia fazer comigo não morreu. Comigo não morreu, sei de nada. Senhor, vou dar o próximo. Se o Senhor me der mais um, tem gente que é assim, né? Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou ser um dizimista fiel. Aí no primeiro salário,
Senhor, só se o Senhor der um aumento aí, se eu der um aumento, o Senhor vai ver. Não. Ana disse, Senhor, eu só tenho um, mas eu fiz um voto e eu tomei uma decisão e eu vou cumprir esse voto. E a Bíblia diz que Ana teve mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Essa é a bênção da multiplicação. É quando eu sou fiel no pouco, Deus vem e me coloca no muito. Mas não é o contrário. Não é Deus me coloca no muito, porque aí eu vou ser fiel ao Senhor. Não, Deus está falando assim, seja fiel no pouco, na decisão. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Aí o cara chegou para o pastor e disse, pastor, ora por mim. Tenho grande dificuldade para dizimar, porque afinal de contas eu só ganho o salário mínimo. É difícil tirar aqui 100, 130 reais, 140 reais. É difícil, pastor. Eu não consigo. Ora por mim para Deus multiplicar, para Deus me abençoar. O pastor colocou as mãos sobre ele, orou e disse, Deus, dá um emprego para esse cara, para ele transbordar. E o tempo passou, e ele transbordou. 10 mil reais o cara ganhava no mês. Aí ele chegou para o pastor. Pastor, estou com dificuldade para dizimar. O pastor falou, por quê? Ele disse assim, porque 1.000 reais é muita grana. Entendeu? Ele tinha dificuldade para dizimar quando era pouco, porque faltava. Agora ele tinha dificuldade para dizimar, porque era muito. Aí o pastor falou, vamos resolver isso aqui. Vem cá, eu vou orar para você ficar desempregado. Aí acabou o problema. Não tem que dizimar nem pouco, nem muito. Não, pastor, fica tranquilo. Decidi dizimar a partir de hoje, novamente. É uma brincadeira, mas é uma realidade para a nossa vida. Às vezes a gente pede, mas na hora de cumprir o voto, a gente quer negociar com Deus. Votos não são negociáveis. Guarda isso para você. Votos não são negociáveis. Decidiu? Faça. Decidiu adorar a Deus? Adore. Decidiu servir a Deus? Sirva. Sabe qual é a maior loucura que as pessoas fazem? E eu vou encerrando. É que tem pessoas que dizem assim, Deus, eu estava brincando. Quando eu falei aqui, aquilo não era tão sério. Deixa eu dizer para você, Deus não brinca. Tudo que Deus ouve de você, Ele leva a sério. E é assim que Deus exalta as pessoas. E é assim que Deus vai exaltar você. Você crê nisso? É nas suas decisões. Decisões mudam destinos. Decisões escrevem as nossas histórias. Nós somos livres para decidir, mas somos escravos das nossas decisões. E eu quero profetizar mais uma vez. Você vai declarar, por esse menino orava eu. Você acredita nisso? Fique em pé, por gentileza. Você vai declarar. Qual é o seu menino hoje?